Boa tarde os amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo. 28 de setembro, 17 horas, segunda-feira. Estamos aqui para mais um boletim diário coronavírus, sobre os casos do final de semana, inclusive, e mostrando a evolução da pandemia em Santa Cruz do Rio Pardo. Nos últimos final de semana, tivemos 2 casos novos internados, um ontem, um antes de ontem. Um total de 4 internações nos últimos 7 dias, contra 4 internações nos 7 dias anteriores. O número de internações, então, continua diminuindo, estabilizando em números pequenos. Baixo número de internações e também casos sem muita gravidade. Casos novos confirmados. 4 casos novos confirmados nas últimas 24 horas, positivos, sendo que temos 6 casos novos confirmados em 7 dias, contra 15 casos nos 7 dias anteriores. Portanto, 21 casos novos nos 14 dias últimos. Poucos casos, então, também nos últimos 7 dias, apenas 6 casos confirmados. Os números continuam diminuindo em Santa Cruz do Rio Pardo, mas sempre com casos novos, aparecendo em todos os cantos de Santa Cruz. Não é um local apenas. Um caso aqui, outro ali, significa que a doença está entre nós ainda. Total de positivos desde o começo da pandemia, 791 casos. Curados, 760. Em tratamento, 31 pacientes. Aguardando o resultado, 36 pacientes. Então, 31 confirmados doentes, ainda estão podendo transmitir a doença, o vírus, para outras pessoas. 36 são casos suspeitos, colhido o material, que aguardam o resultado. Então, 67 pacientes podem estar transmitindo a doença neste momento dentro de nossa cidade. Internados na UTI, casos graves, nenhum caso internado no momento. Na clínica médica, apenas 2 casos internados pelo SUS. Nenhum caso internado na UTI, mas devemos nos lembrar que já tivemos 6 óbitos em nossa cidade provocados por esse vírus. E outros poderão ocorrer se nós não nos descuidarmos. É sempre bom lembrar que a doença está controlada em nosso município, mas temos aí quase meia centena de pacientes ainda doentes, podendo transmitir a doença para seus familiares, seus contactantes, seus colegas de trabalho, nas filas, nos mercados, nos bares, nos restaurantes. Em todas as atividades é possível a doença ser transmitida. É importante nós acompanharmos noticiários internacionais, onde nós vemos que grandes economias da União Europeia, como Itália, França, Espanha, Reino Unido, a doença está voltando naquilo que eles chamam de segunda onda, com um número maior, inclusive, de pessoas doentes, e atingindo agora uma faixa etária diferente. No início, a maioria dos casos eram idosos, casos graves em idosos, óbitos em idosos. Nessa segunda onda na Europa, a faixa etária já é de pessoas mais jovens, 20 aos 50 anos de idade, com um número até maior de casos do que na primeira onda que teve no começo do ano. Lembrar que Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo e o Brasil não passou nem ainda pela primeira onda. Então, dizer que podemos ter uma segunda onda não corresponde com a verdade, com a realidade, porque a primeira ainda não acabou. Ainda temos muitos casos, se analisarmos em termos de Brasil, e centenas de óbitos todos os dias nesse nosso grande Brasil. Então, devemos manter todos os cuidados, como se a doença estivesse em pleno auge em Santa Cruz, para que não tenhamos essa infelicidade de termos centenas de casos novamente em nossa cidade.
Então é importante ficarmos em casa quando não for necessário fazer alguma coisa de obrigação fora de casa. É importante manter distância das pessoas quando estamos na rua, nas filas dos mercados, no bar, no restaurante. É importante usar máscara em todos os locais fora de nossas casas. É importante continuar usando álcool gel sempre que fora de casa você mantenha contato com alguma pessoa ou com algum objeto que não seja o seu pertence. Isso deve ser continuado, porque senão a doença vai voltar. Notícias de vacina todos os dias nas redes sociais, nos canais de televisão, no noticiário internacional da Europa, dos Estados Unidos, mas nenhuma ainda com certeza de quando estará disponível. Dizem que estará disponível no estado de São Paulo a partir de dezembro para os profissionais de saúde e as pessoas de risco. E depois, nos meses subsequentes, para toda a população. Mas, como eu disse, dizem, não é nada confirmado, não é nada certo, nenhuma certeza se tem de quando existirá a vacina. Então, é importante continuarmos com os cuidados para evitar a doença. Sou criticado por não liberar certas atividades e liberar outras atividades. Vai lembrar sempre que os nossos critérios para a liberação não são políticos. Os nossos critérios são técnicos, usando a boa técnica para evitar a propagação da doença. E assim continuaremos fazendo. Sou aconselhado por muitas pessoas, políticos na essência, para que libere outras atividades, porque isso teria uma repercussão política muito boa. Mas não sou levado por esse lado das nossas condutas. Nossas condutas são técnicas e assim continuarão sendo até o final da pandemia. Quando tivermos critérios para a abertura de outras atividades, com certeza serão liberadas. Mas tudo a seu tempo, tudo com a maturação do pensamento, maturação das ideias e a preparação para evitar a disseminação da doença novamente em nossa cidade. Sigam os conselhos, sigam as orientações da saúde, com certeza, com a ajuda da população de Santa Cruz. E a população de Santa Cruz, com a fé que tem, com a graça de Deus, com certeza sairá vencedora. Obrigado, até amanhã e espero também sem novidades no dia de amanhã. Nós estaremos todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, transmitindo esse boletim até que ele se torne desnecessário. Mas eu continuo crendo que ele continua sendo necessário para lembrar as pessoas sempre: a doença está aí, está no meio de nós e temos que tomar muito cuidado. Obrigado, pessoal.